Nos próximos capítulos de Vale Tudo, a tensão entre os personagens chega a um ponto crítico, com os desdobramentos envolvendo Heleninha, Maria de Fátima e Odete Reutemann. Tudo começa com Heleninha, ainda abalada pelos acontecimentos recentes e pela descoberta de segredos familiares, escrevendo uma carta à mão. Com o coração apertado e a mente cheia de pensamentos confusos, ela coloca o envelope cuidadosamente embaixo da porta da galeria. O gesto, simples à primeira vista, carrega consigo toda a intensidade de sua fragilidade emocional e da necessidade de deixar algo claro caso algo inesperado aconteça. A carta não é apenas uma mensagem, mas uma tentativa de comunicar sentimentos que ela ainda não consegue expressar pessoalmente. Enquanto isso, Maria de Fátima, sempre estratégica, decide usar a internet a seu favor. Ela grava um vídeo para seu perfil, dirigindo-se aos seguidores de maneira séria e preocupada. No vídeo, explica que deixou um envelope com um recado que deve ser lido caso ela desapareça das redes sociais ou se algo inesperado acontecer. A gravação não é apenas um aviso, é uma forma de proteger informações valiosas e garantir que seu recado chegue às pessoas certas. Ao mesmo tempo, mostra sua sagacidade e o quanto sabe transformar situações de risco em instrumentos de controle e influência. No meio de toda essa tensão, Esteban se mantém firme ao lado de Celina, que se encontra apreensiva diante do comportamento instável de Heleninha. Ele tenta acalmá-la e garantir que, apesar das preocupações, todos os movimentos da jovem sejam acompanhados com cuidado. A relação de apoio entre Esteban e Celina se fortalece, mostrando que, mesmo em tempos de incerteza, é possível contar com alguém confiável ao lado. Heleninha, por sua vez, encontra forças para comunicar sua situação à mãe. Ela revela a Celina que voltou a beber, confessando a recaída e a dificuldade de lidar com os acontecimentos recentes. O desabafo é doloroso, mas também uma forma de assumir a responsabilidade por seus atos e, de certa forma, pedir ajuda. Celina, embora angustiada, escuta atentamente, oferecendo consolo e tentando encontrar meios de trazer a filha de volta ao equilíbrio emocional. Enquanto isso, Maria de Fátima não perde tempo e dá sequência a seus planos de influência. Ela percebe uma oportunidade de pressionar Odete, usando informações delicadas contra a empresária. A chantagem é sutil, mas eficaz. Maria de Fátima sabe exatamente quais pontos tocar para despertar preocupação e manipular a situação em seu favor. Sua postura revela não apenas inteligência, mas também a disposição de lutar por seus interesses, mesmo em meio a riscos significativos. A preocupação se espalha entre outros personagens. Renato, percebendo que Heleninha desapareceu por um período e ciente de sua recaída, sai à procura dela. Ele enfrenta ruas movimentadas e enfrenta seus próprios medos enquanto busca sinais da jovem. Sua determinação é movida pelo afeto e pela responsabilidade que sente em proteger aqueles próximos a ele. Renato sabe que cada minuto é crucial e não mede esforços para encontrar Heleninha e garantir que ela esteja segura. Enquanto a busca se intensifica, Raquel, percebendo o perigo e a vulnerabilidade de Maria de Fátima, permite que ela fique em sua casa. O gesto não é apenas solidário, mas estratégico. Raquel entende que abrigar Maria de Fátima pode fortalecer alianças e manter sob controle as informações que poderiam escapar para inimigos ou expor familiares a riscos. A convivência, entretanto, promete gerar tensões, já que personalidades fortes e objetivos distintos acabam por se chocar facilmente. Do outro lado da trama, Odete não permanece inerte. A empresária marca um encontro com Maria de Fátima, deixando claro que pretende conduzir a situação sob seu controle. O convite é carregado de tensão, pois Odete sabe que Maria de Fátima detém informações que podem comprometer seu poder e sua reputação. Ao mesmo tempo, Ivan e Raquel demonstram preocupação. Eles acompanham de perto cada movimento, conscientes de que a aproximação das duas mulheres pode desencadear conflitos ainda maiores e colocar a todos em situações delicadas.
enquanto o dia do encontro se aproxima, a tensão aumenta. Heleninha continua a lidar com sua fragilidade emocional, ao mesmo tempo em que Maria de Fátima se prepara para enfrentar Odete. Cada decisão tomada pelos personagens é carregada de riscos e repercussões. Heleninha, apesar de suas recaídas, mostra sinais de resistência e coragem, demonstrando que, mesmo abalada, é capaz de tomar medidas importantes. Maria de Fátima, por sua vez, mantém o equilíbrio entre ousadia e prudência, entendendo que a chantagem é uma arma poderosa, mas que precisa ser usada com inteligência para não gerar consequências irreversíveis. O encontro entre Odete e Maria de Fátima se desenha como um dos pontos mais dramáticos da narrativa. Ambas as mulheres estão cientes do poder que a outra detém e da necessidade de manter controle sobre seus territórios. Cada palavra, cada gesto é calculado. Odete, sempre manipuladora, tenta intimidar Maria de Fátima, mas a jovem não se deixa abater. A tensão entre elas é palpável, tornando o ambiente carregado de expectativa, medo e expectativa pelo que poderá acontecer. Paralelamente, Heleninha segue lutando com seus próprios demônios internos. O álcool continua a ser um desafio, mas sua capacidade de buscar ajuda e abrir-se com Celina e Esteban demonstra evolução. Ela compreende que, mesmo em momentos de fraqueza, é possível retomar o controle de sua vida e influenciar positivamente aqueles ao seu redor. Renato permanece incansável em sua busca, mostrando dedicação e coragem. Sua presença próxima de Heleninha e Maria de Fátima reforça o sentido de proteção, enquanto a relação entre os personagens se fortalece em meio ao caos. A narrativa mostra que, mesmo diante de manipulações e ameaças, laços de amizade e família podem ser fundamentais para sobreviver às adversidades. À medida que os acontecimentos se desenrolam, a história mantém um ritmo intenso, alternando entre suspense, emoção e confrontos estratégicos. Heleninha, Maria de Fátima e Odete se tornam o epicentro da tensão, cada uma lidando com suas próprias vulnerabilidades e forças, enquanto o restante da família observa, intervém ou se prepara para consequências inesperadas. No final, a trama evidencia que, mesmo entre segredos, chantagens e recaídas, cada personagem busca encontrar equilíbrio e sobreviver às circunstâncias. O desfecho deste arco promete revelar não apenas a força de Heleninha e Maria de Fátima, mas também o impacto das decisões de Odete, deixando claro que, em Vale Tudo, poder, emoção e justiça pessoal estão sempre interligados. Maria de Fátima enfrentará a maior derrocada de sua vida, culminando em uma humilhação pública e na perda de tudo que acreditava ser seu. Após anos de manipulações, chantagens e jogos de poder, a golpista verá seu mundo desmoronar de forma abrupta. A notícia de que Leonardo está vivo, somada à morte de Odete Reutemann, rompe a base de segurança financeira que sustentava suas ações e ambições. O dinheiro que Maria de Fátima obtinha com chantagens e conchavos desaparece, deixando-a sem recursos para manter o padrão de vida ao qual se acostumou, mesmo depois de sair de mãos abanando do casamento com Afonso. Com a perda repentina da renda, a vida da golpista entra em um ritmo caótico. Ela passa a enfrentar dificuldades concretas, contas acumuladas, ameaças de despejo e a percepção dolorosa de que não há mais ninguém para sustentá-la. O que antes era apenas uma estratégia de poder se transforma em um colapso pessoal e financeiro. A falência de sua imagem e a impossibilidade de sustentar os luxos que sempre almejou a conduzem a um abismo que Maria de Fátima jamais havia imaginado. O golpe final vem de múltiplas frentes. Primeiro, o despejo se torna iminente. Sem condições de pagar aluguel e despesas, Maria de Fátima recebe a ameaça oficial de ser retirada do apart-hotel em que vive. Em paralelo, a internet, palco de suas pequenas manipulações e da construção de sua persona, se volta contra ela. Cancelada nas redes sociais, a golpista se torna alvo de comentários, críticas e exposição, sofrendo com a humilhação pública. O filme que construíra cuidadosamente ao longo dos anos está queimado. Desesperada,
Maria de Fátima tenta recorrer a César, ex-amante e agora herdeiro de Odete. Ela espera que ele possa ajudá-la financeiramente ou ao menos oferecer algum tipo de suporte. No entanto, o desprezo de César é imediato e doloroso. Ele não apenas recusa o pedido, como deixa claro que não deseja ter nenhum vínculo com ela nesse momento de fragilidade. Esse fracasso acentua a solidão de Maria de Fátima, mostrando que suas relações foram construídas sob bases instáveis e interesseiras. Sem apoio de César, a golpista se volta para Raquel, sua própria mãe, na esperança de obter um auxílio financeiro emergencial ou, ao menos, um emprego para se reerguer. Raquel, exausta das tramóias que a filha armou e consciente de que Maria de Fátima precisa aprender a se sustentar, se mantém firme. Ela recusa oferecer dinheiro ou benefícios, aconselhando a filha a procurar trabalho e enfrentar a vida de forma honesta. A negativa da mãe é mais uma confirmação de que Maria de Fátima terá de lidar sozinha com a realidade que construiu. Determinada a encontrar alguma forma de sobreviver, Maria de Fátima procura emprego na Tomorrow, empresa conhecida no meio empresarial em que ela já tentou se inserir antes. Porém, a recepção é desastrosa. Sardinha, funcionário da empresa, não apenas se recusa a contratá-la, como ainda a debocha, lembrando-lhe de suas falhas e humilhações passadas. A experiência, ao invés de motivá-la, acentua o sentimento de impotência e fracasso. A golpista tenta então outra alternativa: pedir uma oportunidade à própria mãe, desta vez para trabalhar na Paladar, empresa que Raquel comanda com competência e visão. No entanto, a resposta de Raquel é definitiva. Cansada das mentiras, dos jogos e das trapaças que a filha armou ao longo dos anos, ela se recusa a abrir portas ou oferecer qualquer chance. Raquel acredita que Maria de Fátima precisa enfrentar as consequências de seus atos e aprender a lutar por sua própria sobrevivência. Sem nenhum recurso, Maria de Fátima é obrigada a deixar o apart-hotel onde morava. A cena é simbólica e dolorosa. A mulher que outrora usava charme e astúcia para manipular a todos, agora caminha pela Rua da Amargura sem saber para onde ir. A imagem de Maria de Fátima, carregando suas poucas posses e enfrentando a rua, é o retrato da derrocada de uma vida construída sobre mentiras e egoísmo. Durante essa fase, Maria de Fátima experimenta uma mistura de humilhação, medo e autodescoberta. Ela percebe que todo o glamour, os relacionamentos interesseiros e as chantagens que antes davam certo, agora não têm valor algum. A protagonista de sua própria farsa se encontra sozinha, enfrentando a realidade nua e crua. Ninguém a sustentará, ninguém mais acredita em suas promessas e ninguém mais teme suas ameaças. A trajetória de Maria de Fátima nos últimos capítulos da novela evidencia uma mensagem poderosa: que o orgulho, a manipulação e a ganância podem levar à queda mais dolorosa. Sua derrocada não é apenas financeira, mas também emocional e social. A personagem, que sempre buscou vantagem sobre todos ao seu redor, finalmente enfrenta o peso de suas escolhas. Mesmo em meio à pobreza e à humilhação, há um fio de esperança para Maria de Fátima: a possibilidade de reconstrução, ainda que lenta e difícil. A experiência da rua e do fracasso poderá ser um catalisador para a mudança, mostrando que até os mais ambiciosos podem aprender com as perdas. Entretanto, a humilhação e o desgaste emocional serão duradouros, lembrando que, em Vale Tudo, o preço da fraude e da manipulação é alto demais. A narrativa da golpista termina marcada pela solidão e pelo arrependimento. O público acompanha não apenas a derrocada material de Maria de Fátima, mas também sua transformação forçada. A lição de que riqueza e poder sem ética são frágeis e que cada escolha tem consequências inevitáveis. Ao final, a aspirante a influencer se vê diante do desafio mais importante de sua vida: reconstruir-se sem atalhos, sem trapaças e sem apoio, enfrentando a dura realidade que ela própria ajudou a criar. Nos próximos capítulos de Vale Tudo, Heleninha finalmente terá coragem de abrir o coração e revelar sua versão sobre o acidente que marcou sua vida e abalou toda a família.
o dia em que todos acreditaram que Leonardo havia morrido. Com a voz trêmula, a artista plástica reúne forças e encara cada olhar desconfiado. Odete, fria e arrogante como sempre, observa de longe, tentando manter o controle da situação. Heleninha, porém, não se intimida. Pela primeira vez, decide enfrentar a mãe e revelar a verdade sobre como foi injustamente culpada. Ela conta que, naquela noite fatídica, tudo aconteceu rápido demais. Leonardo, rebelde e cheio de energia, insistia em dirigir mesmo sem estar em condições. Heleninha tentou impedir, mas Odete, em vez de apoiar a filha, jogou sobre ela a responsabilidade. Ela me disse que, se alguma coisa acontecesse, seria culpa minha. Sempre foi assim. Eu era o erro, a decepção, a causa de tudo de ruim. Quando o acidente aconteceu, ela não pensou 2 vezes antes de me culpar pela morte do meu irmão. O depoimento cai como uma bomba. O silêncio toma conta da sala, e a dor no olhar de Heleninha comove até os mais duros. Celina se emociona e segura a mão da irmã, como se quisesse compartilhar o peso daquela lembrança. Maria de Fátima, mesmo envolvida em tantas ambições, não consegue esconder o impacto ao perceber a crueldade de Odete. Mas não é apenas Heleninha quem fala. A cena se transforma em uma catarse coletiva. Cada membro da família começa a relatar sua versão sobre aquele dia trágico. Celina lembra que sempre suspeitou das palavras da mãe, mas nunca teve coragem de contestá-la. Maria de Fátima admite que, ainda criança, ouviu as acusações contra Heleninha e cresceu acreditando naquelas palavras, o que aprofundou ainda mais o abismo entre elas. Até Freitas, sempre submisso, revela que presenciou discussões de Odete, em que ela manipulava os fatos a seu favor, construindo uma narrativa que deixava Heleninha como a única culpada. A senhora precisava de alguém para carregar a cruz, e escolheu a própria filha. Acusa. Nesse momento, Heleninha desaba. Entre lágrimas, confessa que passou anos acreditando que realmente tinha matado o irmão, vivendo com a culpa, o peso e a autodestruição. Foi isso que me levou para a bebida, para a escuridão. Eu achava que não merecia ser feliz. Mas agora sei que tudo foi uma farsa criada por você, mãe. Você precisava de um bode expiatório, e eu fui a escolhida. Odete, acuada, tenta manter sua máscara de frieza. Ela rebate com frases cortantes, acusando a filha de histeria e exagero. Mas a postura da família começa a mudar. Pela primeira vez, todos enxergam a empresária de forma diferente. Não como a mulher poderosa que sempre controlou a todos, mas como alguém capaz de manipular até a dor dos filhos para manter sua imagem intacta. É então que surge o golpe mais duro. Afonso, sempre o filho mais equilibrado e racional, toma a palavra. Olhando fixamente para a mãe, ele declara que não pode mais compactuar com tanta crueldade. Durante anos, eu tentei te entender. Tentei encontrar alguma justificativa para o jeito como você trata a gente. Mas hoje, ouvindo a Heleninha, eu percebo que não há desculpa possível. Você destruiu a vida dela e fez isso de caso pensado. Não é só como mãe que você falhou, Odete, é como ser humano. A tensão cresce. Odete tenta interrompê-lo, mas Afonso não deixa. A emoção transborda em sua voz quando anuncia em frente a todos: a partir de hoje, eu deixo de ser seu filho. Você pode ter me dado a vida, mas não tem mais o direito de me chamar de filho. Eu não reconheço em você uma mãe, e não quero mais fazer parte do seu império de mentiras e manipulações. As palavras de Afonso cortam o ar como uma lâmina. Odete, pela primeira vez, perde a compostura. A empresária, acostumada a subjugar todos ao seu redor, sente-se desafiada de maneira irreversível. Seus olhos, cheios de fúria, percorrem cada rosto na sala, mas encontra apenas reprovação e indignação. Heleninha, ainda abalada, encontra um alívio inesperado. Pela primeira vez, vê os irmãos e parte da família acreditando em sua versão e não mais na mentira que a perseguiu por tantos anos. A dor do passado ainda existe, mas o peso começa a se dissolver diante da união de todos contra a verdadeira responsável, Odete. A cena termina com um silêncio carregado de tensão. Odete, sozinha, se ergue com sua postura arrogante, mas já não tem mais a mesma força. Heleninha, ao contrário, embora frágil e machucada, se torna a voz que ecoa a verdade. E Afonso, rompendo com a mãe, mostra que o império de controle dela começa a ruir, não por inimigos externos, mas pela rebelião dentro da própria família. O momento mais aguardado de Vale Tudo finalmente se aproxima. A morte de Odete Reutemann.
A vilã que marcou gerações com sua frieza, manipulações e crueldades. A cena que mudará para sempre os rumos da novela começará de forma aparentemente comum, mas logo se transformará em um verdadeiro terremoto na trama. Ao receber uma visita inesperada em seu quarto de hotel, Odete será encontrada sem vida, e a grande pergunta que ecoará em todos os lares brasileiros será inevitável: quem matou Odete Roitman? O clima antes da tragédia. Antes do fatídico momento, Odete estará determinada a deixar o Brasil. Desgastada pelas constantes derrotas, pelos desentendimentos dentro da própria família e pela pressão da imprensa, a empresária decidirá embarcar em uma longa viagem ao lado de César, seu aliado mais fiel. A megera, como sempre, não demonstrará arrependimento ou emoção, apenas frieza calculista, como se estivesse apenas virando uma página em seu jogo de poder. Enquanto arruma suas malas no quarto luxuoso do hotel, Odete será visitada por alguns personagens-chave, encontros que servirão para plantar dúvidas e alimentar o suspense. A primeira a surgir será Maria de Fátima, que terá uma discussão áspera com a empresária. A jovem, cansada de ser usada como marionete, cobrará de Odete as promessas não cumpridas e a lembrará de todas as manipulações que sofreu. O embate entre as duas será explosivo, cheio de acusações e mágoas. Fátima sairá transtornada, jurando que nunca mais se deixará enganar pela megera. Logo depois, será a vez de Celina se aproximar. A filha rejeitada, que passou a vida à sombra da mãe, tentará mais uma vez entender por que Odete nunca lhe deu o devido valor. A conversa será marcada por lágrimas e ressentimento, mas Odete não cederá. Fria e cruel, ela desprezará as emoções da filha, reafirmando que Celina jamais foi digna de seu afeto. A cena será dolorosa, deixando claro que a vilã não possuía limites quando se tratava de ferir os próprios filhos. Em seguida, Heleninha terá sua vez. Carregada pelo trauma do passado e pelas acusações injustas que sofreu sobre a morte de Leonardo, a artista plástica confrontará a mãe em busca de respostas. Odete, como de costume, a diminuirá, negando qualquer responsabilidade e a chamando de fracasso. O encontro será tenso, culminando em uma fuga desesperada de Heleninha, que sai chorando pelos corredores do hotel. O quarto visitante será Marco Aurélio, sócio e parceiro de muitas armações. No entanto, a relação entre os dois já estará desgastada. Ambicioso e cansado de ser manipulado, Marco Aurélio deixará claro que não pretende mais seguir suas ordens cegamente. A discussão entre eles terá um tom de ameaça velada, com ambos trocando farpas sobre segredos que poderiam destruir impérios. Por fim, César também cruzará o caminho de Odete. O braço direito da vilã tentará acalmá-la e convencê-la de que a viagem é a melhor saída para fugir dos inimigos. Ainda assim, o clima será estranho e o espectador perceberá que até mesmo César começa a questionar até onde está disposto a ir em nome de sua fidelidade à empresária. Após esses encontros, Odete se verá sozinha em seu quarto. O silêncio pesado contrasta com o turbilhão de sentimentos deixado pelas visitas anteriores. É então que alguém bate à porta. A vilã, sem demonstrar qualquer desconfiança, abre e encara o visitante. A câmera não mostrará quem é. O rosto permanece oculto, apenas sugerindo uma silhueta envolta em mistério. Odete reage com surpresa, mas não chega a se mostrar amedrontada. Pelo contrário, solta uma frase enigmática, insinuando que já esperava por aquele momento. Poucos segundos depois, um som seco rompe o silêncio. O corte da cena é rápido, e logo em seguida a empresária é encontrada morta, caída no chão do quarto, deixando o público atônito. A notícia da morte de Odete se espalhará como fogo. Repórteres e fotógrafos se aglomerarão na fachada do hotel, registrando cada detalhe e transformando o caso em um verdadeiro espetáculo midiático. A cobertura da imprensa será intensa, reforçando a imagem da empresária como uma figura pública cercada de polêmicas e inimigos. Enquanto isso, peritos da polícia chegam ao local, analisam cada canto do quarto e, sob o olhar atento das câmeras, retiram o corpo da vilã em uma maca coberta por um lençol branco. O cortejo até o rabecão do IML será acompanhado por flashes incessantes, reforçando a dramaticidade da cena. O corpo seguirá para a autópsia, e o suspense se instalará de vez. Com a morte de Odete, nasce o grande mistério que vai movimentar a trama. Quem teria motivo suficiente para acabar com a vida da empresária? As suspeitas recaem sobre todos os que a visitaram naquele mesmo dia. Maria de Fátima teria perdido o controle após mais uma humilhação?
Celina, cansada de anos de rejeição, teria decidido se vingar. Heleninha, destruída emocionalmente, teria reagido ao trauma do passado? Marco Aurélio, ambicioso, teria eliminado a sócia para tomar o poder? Ou até mesmo César, o fiel escudeiro, teria finalmente se libertado da influência da megera? As perguntas se multiplicam, e cada personagem carrega motivos plausíveis, tornando o mistério ainda mais intrigante. O público, a cada capítulo, será levado a questionar a verdadeira identidade do assassino, enquanto novas pistas e contradições surgem no decorrer da investigação. A morte de Odete não será apenas o fim de uma personagem, mas a queda de um império. A vilã que sempre esteve no controle, manipulando pessoas e situações, acabará de forma inesperada, derrotada dentro de seu próprio jogo. Sua partida abrirá espaço para disputas de poder, revelações de segredos e uma reviravolta que mudará o rumo da novela para sempre. Enquanto a família lida com o choque, a sociedade reage com curiosidade e espanto. Odete Reutemann, a mulher que parecia invencível, foi derrubada não por um inimigo distante, mas por alguém que estava dentro de seu círculo mais próximo. Maria de Fátima estava visivelmente inquieta, o rosto marcado por uma tensão que não conseguia disfarçar. Depois de ter vivenciado momentos de grande perigo, ela decidiu que era hora de alertar César sobre a situação que rondava Leonardo e a própria segurança dela diante das maquinações de Odete. O encontro aconteceu em segredo, longe dos olhares curiosos da família e dos funcionários da TCA. Assim que César percebeu a seriedade no olhar de Maria de Fátima, soube imediatamente que algo grave estava prestes a ser revelado. "César, você precisa ouvir com atenção", começou ela, a voz baixa, quase sussurrada, mas carregada de urgência. "Odete não é apenas perigosa. Ela tem planos que podem afetar você, Leonardo, e toda a nossa família. Preciso que confie em mim." César, surpreso, arregalou os olhos ao ouvir a gravidade das palavras. Ele conhecia a vilania de Odete, mas a forma como ela se referia a Leonardo o deixou particularmente assustado. Havia algo de calculado e frio no tom da vilã. Algo que fazia cada gesto parecer meticulosamente planejado. O receio de César aumentou quando Maria de Fátima detalhou algumas das atitudes recentes de Odete. Pequenas ações que, somadas, indicavam que Leonardo estava em risco. "Ela não vai parar por nada", continuou Maria de Fátima, engolindo em seco com a voz embargada. "E se não tomarmos cuidado, você também pode acabar envolvido em algo que não consegue controlar." A revelação fez César recuar por um instante, o coração acelerado. Ele sentiu o peso da responsabilidade sobre os ombros. O perigo não era mais abstrato. Estava diante deles, palpável e iminente. A percepção de que Leonardo poderia ser alvo de Odete fez com que César se comprometesse imediatamente a agir com cautela, mas também com firmeza. Com o clima de tensão aumentando, Maria de Fátima percebeu que precisava de proteção imediata. Ela sabia que sozinha não conseguiria se defender das artimanhas da vilã. Sem hesitar, decidiu procurar Raquel, pedindo abrigo e segurança. A ligação com Raquel representava a única esperança de manter-se a salvo e de tentar organizar uma estratégia para proteger Leonardo e César. "Raquel, por favor, preciso ficar com você pelo menos por alguns dias. Não posso enfrentar Odete sozinha", implorou, os olhos marejados de preocupação. Raquel, compreendendo a gravidade da situação, não pensou duas vezes. Sabia que Maria de Fátima estava falando a verdade e que qualquer hesitação poderia custar caro. Assim, abriu as portas de seu apartamento, oferecendo não apenas abrigo físico, mas também a segurança emocional de que a jovem precisava. Enquanto César processava as informações, Maria de Fátima respirou fundo, sentindo um alívio momentâneo. O perigo ainda era iminente. Mas agora, com aliados por perto, havia pelo menos uma luz de esperança. A situação continuava delicada, mas a união entre os personagens era a chave para enfrentar os planos de Odete, e a determinação de Maria de Fátima mostrava que ela não permitiria que Leonardo ou César fossem vítimas da vilã. A tensão pairava no ar, mas também nascia uma determinação silenciosa de lutar, proteger e, acima de tudo, sobreviver. Antes de sua morte trágica, Ana Clara revela o maior segredo de Odete Reutemann, provocando uma reviravolta devastadora em Vale Tudo.
Durante um confronto acirrado com a empresária, Ana Clara é gravemente ferida e se vê à beira da morte, consciente de que seus últimos momentos poderiam selar o destino de todos à sua volta. No entanto, mesmo em estado crítico, ela encontra forças para agir. Determinada a proteger aqueles que ama e a revelar a verdade, consegue enviar uma mensagem urgente para Heleninha, indicando sua localização exata e deixando pistas para que a amiga a encontre antes que seja tarde demais. Heleninha, ao receber a mensagem, não hesita. Movida pelo senso de urgência e pela lealdade à jovem, ela parte imediatamente, contando com a ajuda de Jarbas, que se prontifica a levá-la até o sítio isolado onde Ana Clara está escondida. Durante a viagem, Heleninha sente o peso da situação. Cada minuto perdido poderia significar a diferença entre a vida e a morte de Ana Clara. E a pressão para descobrir a verdade sobre Odete e Leonardo aumenta a cada quilômetro percorrido. "Oi, Clara. Cheguei. Tô aqui", diz Heleninha, a voz firme, mas carregada de emoção e ansiedade. A resposta demora, aumentando o clima de tensão. Jarbas, preocupado, sugere que entre na residência imediatamente para ajudar. Mas Heleninha recusa. "Não, deixa que eu vou. Eu preciso ver isso com meus próprios olhos", afirma Heleninha, decidida a encarar a situação sozinha. Ao abrir a porta do casebre, Heleninha é tomada por um choque indescritível. Diante de si está Leonardo, o irmão que todos acreditavam ter morrido há 13 anos, vítima de um acidente misterioso que até então parecia não ter explicação. A emoção é intensa. Lágrimas escorrem pelo rosto de Heleninha enquanto ela processa a realidade de que Leonardo não apenas sobreviveu, mas estava escondido, à mercê das artimanhas de Odete. A revelação coloca tudo em perspectiva: as mentiras da vilã, os mistérios que assombraram a família e a dor silenciosa de anos de incerteza. Consciente da gravidade da descoberta, Heleninha decide que a verdade não pode mais permanecer escondida. Ela volta imediatamente à mansão e convoca Celina, pedindo que toda a família se reúna sem demora. A urgência em sua voz deixa claro que algo monumental está prestes a ser revelado. Ao chegar à mansão, a tensão é palpável. Cada familiar percebe que algo extraordinário aconteceu, mas ninguém sabe exatamente o que. No momento da reunião, Heleninha toma a frente e começa a expor o segredo que Ana Clara, em seus últimos momentos, havia confiado a ela. Com firmeza e emoção, relata como a vilã manipulou fatos durante anos, escondendo a verdade sobre Leonardo e mantendo a família em um ciclo de dor e desinformação. Todos ouvem em silêncio, chocados com a dimensão das revelações. A atmosfera na sala mistura incredulidade, alívio e raiva. Finalmente, as peças do quebra-cabeça se encaixam, e os culpados pelo sofrimento de tantos anos ficam claros. A presença de Leonardo na mansão transforma o ambiente. Ele é recebido com lágrimas, abraços e perguntas que buscam preencher os anos de ausência. Ao mesmo tempo, a verdade sobre Odete Reutemann cai como uma bomba. Sua influência, suas mentiras e manipulações finalmente são expostas, deixando claro que grande parte da dor e dos conflitos familiares foi resultado de suas ações. Heleninha, por sua vez, sente uma mistura de alívio e tristeza, lembrando-se da coragem de Ana Clara e de seu sacrifício para que a verdade viesse à tona. A revelação muda completamente o rumo da história. Leonardo, antes dado como morto, agora está de volta, trazendo consigo a possibilidade de reconstruir laços e curar feridas antigas. A família, embora abalada pelas traições de Odete, encontra forças para se unir e enfrentar juntos as consequências do passado. A coragem de Ana Clara, mesmo em seus últimos momentos, torna-se o catalisador de uma transformação profunda, provando que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre tem o poder de libertar. Em Vale Tudo, a morte de Ana Clara, embora trágica, não é em vão. Sua ação final desencadeia a revelação que todos aguardavam, trazendo esperança, justiça e a promessa de novos começos para aqueles que sobreviveram às mentiras e intrigas da vilã. A volta de Leonardo marca não apenas um reencontro, mas também o renascimento de uma família que finalmente começa a se reconstruir, sob a sombra da coragem de Ana Clara e da determinação de Heleninha. Bartolomeu, sempre atento ao coração de Ivan, percebe que o rapaz está cada vez mais apaixonado por Raquel. Em uma conversa sincera e afetuosa, o homem o incentiva a dar um passo além no relacionamento. Você já tem certeza do que sente. Não deixe escapar a chance de ser feliz, aconselha.
Ivan, emocionado, reflete sobre as palavras do amigo e começa a planejar a surpresa que mudará seu destino e o de Raquel. Enquanto isso, Heleninha, em seu próprio turbilhão de sentimentos, decide ir ao encontro de Ana Clara acompanhada de Jarbas. A relação entre as duas mulheres é marcada por altos e baixos, mas Heleninha sente que é hora de colocar as cartas na mesa e tentar resgatar a irmã das escolhas destrutivas que fez. Jarbas, parceiro fiel, a apoia, acreditando que a reunião poderá abrir um caminho para a reconciliação familiar. Em outro ponto da cidade, Maria de Fátima vive um momento de vulnerabilidade. Acostumada a bancar a mulher segura e ambiciosa, ela agora se vê tomada pelo medo. Algo em seu íntimo a faz pressentir que está cercada de perigos e traições, e por isso implora a Olavo que fique em seu apartamento. Não quero passar a noite sozinha. Preciso de alguém em quem possa confiar, confessa, revelando uma fragilidade rara. Olavo, dividido entre a razão e o desejo, aceita o pedido, disposto a protegê-la, ou talvez a se aproveitar da situação. Enquanto os dramas individuais se desenrolam, Heleninha também toma outra atitude decisiva. Pede a Celina que reúna toda a família em sua casa. Para ela, esse é o momento de reaproximação, de resgatar os laços que foram corroídos por mágoas, segredos e disputas. A reunião promete ser tensa, mas necessária, pois apenas frente a frente todos poderão encarar a verdade e talvez iniciar um novo capítulo em suas vidas. Por fim, chega o instante mais aguardado. Ivan, depois de preparar cada detalhe com carinho, reúne coragem e pede Raquel em casamento. A jovem, emocionada, escuta atentamente suas palavras e, com lágrimas nos olhos, responde com um sim, que enche o ambiente de esperança. O beijo apaixonado que selará o compromisso não é apenas a celebração de um amor, mas também o símbolo de renovação em meio a tantos conflitos. Nesse emaranhado de encontros, medos e decisões, cada personagem segue uma trilha que poderá mudar seu destino. Bartolomeu, ao incentivar Ivan, mostra-se um verdadeiro conselheiro. Heleninha, ao buscar Ana Clara e pedir a união da família, se revela um elo de força e coragem. Maria de Fátima, mesmo em sua fragilidade, escancara que até os mais ambiciosos têm medo de perder o controle. E Raquel, ao aceitar Ivan, se lança em uma nova etapa da vida, disposta a acreditar no amor apesar de todas as adversidades. A noite termina com a sensação de que o destino de cada um está em transformação. Uns se aproximam, outros se afastam, mas todos estão prestes a enfrentar novas revelações que colocarão à prova seus sentimentos, ambições e a própria capacidade de perdoar. O desfecho de Vale Tudo reserva uma surpresa que promete mexer com o público. Freitas, conhecido por sua lealdade a Marco Aurélio e pela relação ambígua com Eugênio, terá um final inesperado. No remake da novela, o romance entre os dois homens, que parecia uma das grandes apostas da trama, não resistirá aos últimos capítulos. Em vez de seguir ao lado do companheiro, Freitas surgirá em uma nova fase de vida, milionário, aproveitando um cenário paradisíaco com outro amor. Durante boa parte da história, a relação entre Freitas e Eugênio foi marcada por cumplicidade, planos compartilhados e até sonhos de um futuro em comum. Eles chegaram a arquitetar a possibilidade de abrir uma pousada no Nordeste, longe das pressões do trabalho e das intrigas do universo Reutemann. No entanto, a vida dos dois tomará rumos bem diferentes quando Freitas decidir dar um passo ousado e arriscar tudo em nome da ambição. O assistente de Marco Aurélio, cansado de viver à sombra do patrão, encontrará sua grande oportunidade em um desvio milionário. Em um momento estratégico, quando Marco Aurélio menos esperar, Freitas passará a mão em uma verdadeira bolada e desaparecerá do mapa. Para muitos personagens, o ato será visto como traição. Para ele, no entanto, representará a libertação definitiva de uma vida de submissão e segredos. A virada será mostrada com imagens impactantes. Freitas instalado em um bangalô luxuoso, em uma praia paradisíaca, exibindo a nova vida que conquistou à base da esperteza. Ao seu lado, estará Will, um novo companheiro que simbolizará não apenas a mudança afetiva, mas também a busca por um recomeço. Juntos eles aproveitarão o que o dinheiro pode proporcionar: conforto, liberdade e a sensação de vitória após anos de servidão e silêncio. Enquanto isso, Eugênio ficará para trás. O personagem que durante muito tempo alimentou esperanças de construir algo sólido ao lado de Freitas, continuará vivendo na casa de Celina, prestando serviços à família Reutemann.
Sua rotina, cercada por obrigações e pela eterna sombra do passado, contrastará profundamente com a nova realidade de Freitas. O sonho compartilhado da pousada, que já foi símbolo de amor e parceria, ficará apenas como um projeto inacabado, enterrado no esquecimento. Esse contraste será uma das grandes ironias